Para quem está iniciando aí, o que seria melhor, ETFs ou stocks? Essa é uma pergunta que o Paulo Costa deixou lá em um vídeo aqui do nosso plano 5. E aí eu resolvi fazer um vídeo exatamente respondendo essa pergunta lá do Paulo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou aqui com você no plano 5. O plano 5 que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável, né? Na verdade, considerando tanto ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs, né? A gente está falando um pouco mais sobre ETFs agora nessa fase do plano 5. E o plano 5, para quem não sabe o que é o plano 5, o plano 5 é exatamente uma meta para você chegar aos seus primeiros 5 dígitos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, obedecendo aí o que a gente chama de raízes. E essas raízes envolvem aí ativos, a gente está falando de ativos, né? ETFs é um tipo de ativo, stocks também é um tipo de ativo, né? Então, o outro, exatamente, aporte, né? Os aportes que você vai ter que fazer regularmente, mensalmente, ou quem sabe, pelo menos mensalmente, quinzenalmente, sei lá, o que você tiver para aportar de uma forma regular. Tempo, que seria exatamente o tempo que você vai demorar para chegar a esses seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Paciência, por causa da volatilidade que vai ter ao longo dessa trajetória aí do seu plano 5, e comprometimento, que é exatamente com relação à execução do plano, acompanhamento aqui do nosso conteúdo e execução do plano. Não adianta ficar só olhando o vídeo sem executar nada, né? Você tem que pôr em prática. Aqui a gente põe em prática, mostra os aportes, como fazer aporte. A gente não faz indicação de compra ou venda de nenhum ativo, mas a gente dá insights, a gente traz insights. A meta aí com o plano 5 é exatamente trazer insights para você. Mas enfim, vamos lá com relação ao vídeo de hoje, exatamente respondendo a pergunta o que seria melhor, stocks ou ETFs, para quem está iniciando. Vamos lá no vídeo. E essa pergunta, como eu falei, foi deixada lá pelo Paulo Costa, um vídeo lá que ele assistiu, acompanhando o nosso conteúdo. Obrigado pela pergunta aí, Paulo. Pode deixar quantas perguntas você quiser. E você também aí que está assistindo esse vídeo, pode deixar a pergunta aqui no comentário, que vai ser o maior prazer em responder a sua pergunta. Mas enfim, a pergunta do Paulo é com relação a estoques ou ETFs, né? Que seria melhor para quem está iniciando. Eu já dei uma prévia lá da resposta, que seria de repente iniciando com uma opção de ETFs, e aí a partir do momento que você ganha familiaridade com o negócio, por que não comprar estoques também, né? Eu vou mostrar mais ou menos, eu vou evoluir essa estratégia aqui para vocês, vou mostrar para vocês como é que funciona a minha estratégia, e aí se encaixa no seu perfil, aí você pode adaptar, né? Mas a gente vai cada vez mais reforçar isso no nosso conteúdo. A gente tem 365 dias de conteúdo, a gente já foi aí, já está chegando aí nos primeiros 80 conteúdos aí, 80 dias de conteúdo, e falta muita coisa. Então muita coisa vai rolar aí, a gente vai falar cada vez mais sobre essa ideia de como usar o ETFs em conjunto com os ativos, né? Tanto ativos brasileiros quanto ativos americanos. Mas antes disso, né, a pergunta que também não quer calar é, muita gente, muito investidor iniciante, não sabe exatamente como funcionam os ETFs. Já mostrei aqui várias vezes o uso dos ETFs, então nesse vídeo também eu vou dar esse apanhado geral. Então vamos lá aqui para a nossa lousa. Então vamos lá falar sobre o ETF, né? Já falei várias vezes aqui, o ETF, né, nada mais é que um fundo de investimento, Exchange Traded Fund, né, negociado na Bolsa de Valores. Ele pode ser um ETF brasileiro, ser negociado aqui na Bolsa Brasileira, ou um ETF americano, ser negociado lá na Bolsa Americana. Só estou falando desses dois mercados, tá? E o ETF brasileiro, geralmente, ele vai ter o finalzinho lá 11 no código dele. Já o ETF americano não tem nenhuma relação exatamente dessa forma. Tem a possibilidade de você investir em ETFs americanos aqui na sua corretora brasileira, através de BDRs. Sempre mostro aqui quando tem essa possibilidade. Mas hoje eu vou falar basicamente de ETFs americanos. A gente está nessa fase aqui do plano 5 falando sobre ETFs americanos. E aí eu vou dar esse apanhado que de certa forma funciona para o Brasil. De certa forma, porque a gente ainda está evoluindo aqui no Brasil essa questão dos ETFs. Lá nos Estados Unidos o negócio está bem evoluído, né? Existem top empresas como a Vanguard, que a gente sempre comenta aqui, a BlackRock, a State Street Global Advisors e outras mais. Essas tops aí tem ETF para tudo quanto é gosto. E basicamente a gente poderia separar aqui, vou fazer o que a gente chama de mapa mental, né? Minha esposa é pedagoga, né? Está terminando em pedagogia, eu sou professor também, e a gente gosta dessas questões aí para fixar isso na cabeça de vocês, né? Na nossa cabeça, na verdade. Essas 3 linhas aqui que a gente coloca aqui, vou colocar aqui a primeira
que seria aqui ETFs com foco em renda fixa. Seria basicamente esse cara aqui, né? Renda fixa. E o que viria aqui da renda fixa, né? A gente tem aí, a gente já falou de alguns, mas basicamente aqui a gente tem os bonds, Treasury Bills, né? E bonds. Então você pode comprar aí ETFs que compram os bonds, né? Isso aí é difícil acesso para qualquer investidor aqui no Brasil comprar bonds, né? É mais difícil, mais complicado. Nem sei se é possível, inclusive. Mesmo que seja possível, é mais complicado e possivelmente você vai se enrolar nessa questão. Então é melhor você, morador aqui do Brasil, comprar realmente ETFs de renda fixa, que focam lá em bonds, ou também em bills, né? Treasury Bills. Então basicamente seriam esses caras aqui, né? Com bonds, sendo que o bonds aí já falei, né? Basicamente nada mais é que dívidas, né? Dívidas também do governo. Você pode focar lá em bonde do governo, ou corporativo também, né? Ou mix de tudo isso aí, tanto corporativo como governo, certo? Então a gente teria esses ETFs de renda fixa. Outros ETFs aqui que a gente poderia ter aqui para compor o portfólio seria exatamente os ETFs de commodities. Os ETFs de commodities, o que é uma commodities? Basicamente aqui a gente teria metais, agro, né, o setor agro também, e o setor de petróleo, tá? Então seriam as três principais, né, eu poderia colocar aqui, de commodities, tá? Metais, o agro e o petro, né? Então seriam essas três possibilidades. Existem ETFs que envolvem tudo isso aí, tá? Envolve todos os commodities possíveis aí, vários commodities possíveis para compor o ETF, né? O ETF nada mais é que uma cesta de investimentos, é um fundo de investimentos, como eu falei anteriormente. Nesse caso, lá naquele primeiro, lá o foco era bonds, né? Bills, Treasury Bills, né? Aqui de commodities seria o foco metais, empresas do setor agro, né? Ou até mesmo investimentos de outra forma que não exatamente em empresas, né? E também no setor de petróleo, investe no setor, né? Detalhes com relação a isso, a gente não tem como objetivo fazer isso, né? Explicar detalhezinho como é que aquele ETF compra como é que ele investe, né, no setor agro, no setor de metais, de petro, tá? Não é esse o objetivo. E o último setor que a gente poderia colocar aí, vamos colocar a palavra variável, né? Vou colocar só a sigla aqui, VAR, né? O VAR, né? A parte variável, na verdade, muita coisa aí que a gente está falando é variável, né? Não existe aquele negócio de preço fixo, né, ali. Muita coisa é variável, né? O que muda entre um e o outro é a questão de correlações, de tendências, de volatilidade, né? São conceitos que a gente vai amadurecendo aqui ao longo do nosso plano 5, né? Mas enfim, voltando aqui à questão das variáveis, dos ETFs variáveis, né? Do foco em renda variável, vou colocar dessa forma, tá? Basicamente, a gente teria os índices. O que seria dos índices aqui? São mercados, tá? Índice de mercados aí. E aí vai depender do mercado, né? Se é o mercado americano, se é o mercado europeu, se é na Europa, né? Tem vários índices aí. Se é Canadá, se é China, né? Que a gente falou ontem. E aí vai, né? São vários índices de mercados que você poderia estar investindo aí, tá? Como o S&P 500. O S&P 500 nada mais é que um índice de mercado lá dos Estados Unidos, de top empresas, 500 top empresas lá. Então a gente tem o IVV, né? Que aqui a gente poderia comprar através do IVVB11, né? Mas enfim, esse seria a parte de índice de mercados. Tá? A outra parte aqui seria a parte de setores específicos, né? Setores. Quais setores, né? A gente poderia ter aí setor industrial de uma forma geral, tá? A indústria, a parte tech, né? A gente já falou aqui sobre a parte tech também. Nanotech, né? Que despontou aí, nanotech. Tem as indústrias mais específicas, né? Nanotech. Tem a parte de varejo. Existe essa parte também. Saúde. Uma que está ficando famosa agora, cannabis, né? E outros, né? Outros mais, né? Tem para tudo quanto é gosto. Então, essa é uma visão bem simples, tá? Uma visão bem simplificada, mas com o intuito de ajudar você, investidor iniciante, nessa missão aí de
criar um portfólio de investimentos, né? A gente está com o objetivo no plano 5 exatamente você criar esse portfólio de investimento, essa sua carteira de investimentos que vai compor exatamente esses seus primeiros 5 dígitos rumo ao sexto, ao sétimo e quem sabe o tão sonhado 8º dígito, porque não, né? Não é impossível. Mas enfim, essa seria a visão geral sobre os ETFs. E aí fica a pergunta, Edgar, como eu posso usar esses ETFs? Será se eu sendo iniciante, eu invisto em índices ou estoques? Respondendo lá a pergunta do Paulo, tá? Tem uma questão, né, que inclusive é inspirada naquilo que o T. Harv Eker, né, se você não conhece o T. Harv Eker, é o autor do Segredo da Mente Milionária, ele sempre fala que os ricos eles não escolhem, eles pegam as duas coisas. Então aqui, quando for boa, né, quando as duas coisas forem boas. E ETF é bom, tá? Os ETFs são bons para compor a sua carteira. E stocks são boas também, REITs são bons também, assim como ações, fundos imobiliários, ETFs brasileiros, tá? Então eu diria, sim, você investidor iniciante pode começar através dos ETFs mais simples, por exemplo, o ETF mais simples aqui americano, uma composição de uma carteira bem simples, que seria, vamos supor que índice e bonds, né? Que seria lá, sei lá, vamos supor que você quer aqui 50% renda fixa, 50% renda variável. Então vamos supor, o portfólio mais simples de todos, 50% IVV, isso você faria todo mês, né? E 50% aqui de bonds, seria o BND, por exemplo. Já pega mercado de bonds, mercado total, sempre uso o BND aqui como exemplo. Então 50% do seu aporte lá nos Estados Unidos. Dessa forma, seria uma possibilidade, tá? Seria uma possibilidade. A gente vai mostrar outras possibilidades, outros portfólios, a gente já falou alguns aqui no nosso plano 5 e no conteúdo anterior aqui no canal você encontra informações, mas esse aqui seria o mais simples possível, 50% IVV, 50% BND. Na hora que você criou o hábito, tá? E agora você pode pôr o pezinho a mais, né? Em risco. Né? Lembra da máxima aqui que a gente sempre fala, risco, retorno, né? Essa palavrazinha, ela é uma palavra composta, né? Não é risco ou retorno, né? Risco-retorno. É tipo a história lá do Einstein, né? Não é mais só espaço, nem mais tempo, né? É espaço-tempo. Aqui é a mesma história. Não é só risco e não é só retorno, é risco-retorno. Essa é a ideia. Então aqui, no caso de risco-retorno, os ETFs eles apresentam menor risco, menor volatilidade, né? Principalmente se for composto aí com a parte de renda fixa. Obviamente, ao compor com renda fixa, você diminui a possibilidade de retorno, mas diminui o risco também, diminui a volatilidade. Essa é a ideia geral nessa composição aqui que eu coloquei aqui 50%, 50%. 50% IVV, 50% BND. Aí você já entrou já colocou o pé ali, agora está na hora de você investir em risco-retorno. Tá? Considera o risco-retorno. Para isso, obviamente, você vai precisar alguma ajuda na tomada de decisão. Ou você vai pesquisar na internet, encontrando informações sobre a empresa. No caso aqui, fica um pouquinho mais difícil aqui, porque está em inglês, né? Muitas vezes aqui no caso de empresas americanas, né? A gente está falando do setor americano aqui, das empresas americanas. Mas é possível ainda também encontrar algum material em português. Mas enfim, caberia esse processo na tomada de decisão. Ou você contrata uma empresa de research que trabalha com investimentos internacionais, né? Aqui a gente não é exatamente uma empresa de research, a gente é uma startup que desenvolve soluções para apoio à tomada de decisão em investimentos em renda variável, né? Contando aí desde ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, tanto brasileiros e americanos, e também as criptomoedas, tá? Então a gente envolve toda essa parte, tá, para ajudar a pessoa no processo de tomada de decisão, a pessoa que vai tomar a decisão final. A gente desenvolveu um modelo, né, uma solução baseada em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, exatamente para tomada de decisão, para te ajudar na tomada de decisão, certo? Esse é o nosso método Vapting, que a gente chama, né? Em algum outro momento a gente vai detalhar um pouco mais o método Vapting. Mas enfim, uma vez que você entrou aí nos ETFs, né, você pode já adicionando ao seu portfólio também ativos realmente, né? Ativos de empresas, né? Com stocks ou REITs também, né?
seriam essas duas possibilidades. Então sim, para iniciante, começa aí com os ETFs, mas não fique apenas nos ETFs. Existe essa possibilidade de você compor uma carteira até o final da sua vida, basicamente compondo através de ETFs, existe, tá? Não é impossível isso. Inclusive eu vou mostrar nos próximos dias como seria essa possibilidade. E aí eu vou mostrar a minha estratégia. A minha estratégia, basicamente, eu vou adiantar, né? Seria 50% investimentos em ETFs através de um portfólio. Vou mostrar aqui o portfólio que eu adotei. E os outros 50% dos meus aportes da minha carteira vão ser ativos reais, ativos como stocks e REITs. Então vou compor dessa forma o meu portfólio nos Estados Unidos. Já o meu portfólio no Brasil, ele é 100% em ações, tá? Usando a nossa solução, que a gente inclusive mostra a nossa carteira aqui. Eu tenho duas carteiras, a carteira Clear, onde ele está 100% investido utilizando a nossa solução. Eu uso a nossa solução Skin the Game, 100% Skin the Game. Tenho uma outra carteira, a carteira Rico, que é do plano 5, que eu estou usando para crescer os primeiros 5 dígitos, assim como você. Estou refazendo essa caminhada para juntos. Então eu estou escolhendo ativos lá, inclusive, utilizando com base na nossa solução que a gente desenvolve aqui também, tá? Então a Rico também utiliza. Aqui a gente só usa análise quântica, a gente não usa análise fundamentalista, a gente não usa análise técnica, apesar de algum outro momento eu mostrar algumas informações fundamentalistas ou informações técnicas também. E uma outra carteira que eu tenho, que é essa, não é pública, eu tenho uma carteira XP, em que eu vou compondo também o meu portfólio ali. Basicamente ele está em ações e fundos imobiliários. Então eu vou compondo essas minhas carteiras dessa forma. Mas, voltando à pergunta do Paulo, sim, é interessante você começar pelos ETFs, mas não se limite aos ETFs, né? Você pode também comprar ativos reais, né? Empresas, pedaços de empresas, que seriam exatamente as nossas stocks e também os REITs. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje foi explicar o que é o ETF, né? Principalmente o que é essas três possibilidades aqui que eu coloquei: ETF em renda fixa, em commodities e também na parte de renda variável. E agora, nos próximos dias, a gente vai fazer cada vez mais a ideia de portfólios. E espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário aí, deixa aí uma pergunta como o Paulo deixou. O Paulo pode deixar outra pergunta também pra gente. Vai ser o maior prazer em responder aqui, de repente criar um vídeo aqui com a sua dúvida. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até amanhã.